Estamos de volta com o nosso Estúdio Popular e eu queria muito que você pegasse aí agora o seu telefone, o seu celular e segue a gente nas redes sociais. estudiopopular.usbfm. Vou Repete repetir pra gente. estudiopopular.usbfm. A gente quer assim que vocês interajam com a gente, sabe? A gente tem recebido bastante comentários, muitas mensagens também, a galera pedindo seu alô, fala galera. E é nesse momento que você pode entrar em contato com a gente, mandar o seu áudio do Fala Galera. E a gente está aqui esperando você interagir. Mande o seu recado, comente e acompanhe nossas postagens, acompanhe nosso Instagram, nosso Facebook. É isso aí. Bom, nós vamos agora para uma reportagem especial. Esse é um tema que nós já tratamos aqui no Estúdio Popular, mas que não tem como não voltarmos a tratar, que é a questão do transporte público em Vitória da Conquista. A população de Conquista tem passado maus bocados com relação ao transporte público. Nós já temos um terminal de ônibus que é extremamente defasado, né, onde já aconteceram vários acidentes que engarrafam o trânsito, né, enfim, que já existe, inclusive, uma emenda com recursos para que seja feita uma reforma desse terminal de ônibus, mas que essa reforma não sai do papel. Além disso, nós temos um sistema em que funcionavam duas empresas de ônibus, né, e que uma dessas empresas decreta a falência e que deixa, inclusive, diversos trabalhadores sem receber salário e que, inclusive, agora estão acontecendo os leilões dos ônibus, dos bens da empresa para poder ver se consegue se pagar essas dívidas trabalhistas, mas que ainda assim não vai dar conta de pagar todo o passivo, né, dos trabalhadores que trabalharam na Aviação Vitória. Além disso, nós temos um sistema de vans que já existia, que era o chamado transporte alternativo, que já existia na gestão anterior, que o novo prefeito trouxe como bandeira de campanha política que estaria regularizando esse sistema de transporte, e o que nós vimos foi que se abriu as portas para os vanzeiros, os chamados vanzeiros, mas que não houve uma regulamentação. Então, aqueles e aquelas que querem trabalhar certo, né, aqueles que já têm inclusive as suas cooperativas, as suas associações, estão trabalhando aí com a dificuldade, à margem da legislação, inclusive o Ministério Público aqui de Conquista já notificou algumas vezes a prefeitura com relação a isso. Nós temos também algumas pessoas que estão rodando de forma irregular e se beneficiando dessa falta de uma segurança jurídica realmente, né, de uma legislação sobre a situação das vans, e enquanto isso a população que vem pagando o pato, porque as empresas não estão conseguindo rodar, e recentemente o que nós tivemos inclusive foi o ponto de a Cidade Verde abandonar algumas das linhas, e nós vimos a Aviação Novo Horizonte assumindo essas linhas com transporte, inclusive, que muita gente gostou, né? Porque não está pagando para andar. Ar-condicionado. E isso, mas não está pagando de forma direta, né? Porque esse custo desses ônibus da Novo Horizonte vão estar saindo dos bolsos de nós, contribuintes. Então, nós do programa Estúdio Popular fizemos uma matéria exclusiva sobre a crise do sistema de transporte público de Vitória da Conquista. Roda pra gente. A situação do transporte público em Vitória da Conquista tem sido alvo de crítica da população. Poucos ônibus, horários reduzidos, demora nos pontos, superlotação, além do transporte clandestino. Muitos são a queixa dos usuários, como relata o estudante Paulo Henrique. Tem ônibus muito cheios, a maioria demora de chegar nos pontos. Com essa saída, apenas uma empresa na cidade acaba ficando difícil para todos os moradores. Para mim, que sou estudante, a maioria dos ônibus, como eu já disse, vem lotado. Eu acho que fica muito ruim para a cidade desse jeito. A gente espera que seja resolvido logo. Para a senhora Vanessa, que é moradora do bairro Nova Cidade e que faz uso do transporte público para ir para o trabalho no centro da cidade, relata que está cada vez mais difícil. Olha, nós que somos usuários do transporte público, devido a só uma empresa de ônibus na cidade, está muito constrangedor, porque poucos ônibus, a demora para poder passar os ônibus que estão rodando, e temos complicações também para chegar no trabalho, chegamos atrasados por causa dos atrasos, e devido a poucos ônibus que estão tendo na cidade.
O problema ainda é mais grave para os usuários com necessidades especiais, como relata Gina Pinheiro, advogada, membro da Comissão de Pessoas com Deficiência Física da OAB. Entre os problemas que a pessoa com deficiência tem enfrentado no município de Vitória da Conquista, no que diz respeito ao transporte público, os principais são a falta de treinamento do pessoal que trabalha nessas concessionárias, principalmente no que se refere ao trato para com as pessoas, porque eu tenho visto e vivencio isso, momentos em que a gente bate a mão para o veículo parar e esse veículo passa direto. A maneira como esses indivíduos se dirigem à pessoa com deficiência, entendeu? E um outro ponto diz respeito ao manuseio do equipamento dentro do próprio veículo. Quer dizer, o veículo, quando tem o elevador funcionando, alguns dos funcionários não sabem manusear adequadamente o elevador. Então, estes são os principais problemas que eu tenho vivenciado. Então, é isso que eu tenho percebido e que se forem observados esses dois pontos, já melhora bastante para a pessoa com deficiência e para o usuário de um modo geral. Além do problema dos usuários, a empresa Vitória perdeu o direito de operar seus serviços na cidade. Isso acarretou na demissão de cerca de 500 trabalhadores desta empresa, como explica Rony Brito, ex-funcionário da Vitória. Muito boa tarde aí aos ouvintes do programa Estúdio Popular. Meu nome é Rony Brito, sou ex-funcionário da Aviação Vitória e o que nós vimos é que o transporte público de Vitória da Conquista, há um tempo, já estava ficando complicado. E para piorar, a plataforma de campanha do atual prefeito, Ezen Guzmão, foi que legalizasse as vans. Se já estava ruim, piorou, porque hoje temos aí mais de 1.000 veículos entre vans e veículos de passeio transportando pessoas. E falo clandestinamente porque a prefeitura, o município, nada faz para que se legalize, para enfim termos um transporte alternativo. Muitos estudos são feitos, muitas equipes são mandadas a Salvador para copiar o exemplo, mas nada é resolvido. O que nós vimos aí hoje é uma empresa operando o lote dela, que é a Cidade Verde, e mais o emergencial da Aviação Vitória, que foi uma empresa que sofreu o processo de caducidade logo após uma ação da prefeitura em lacrar 80% dos ônibus. Bem, as vans que fazem esse transporte, que auxiliam hoje, só trabalham até 7 horas da noite, e 99% não dão gratuidade a quem tem o direito à gratuidade por lei. Estou falando dos idosos e deficientes. E, por outro lado, os estudantes que tinham direito a pagar 50% da passagem. E hoje, quem quiser que pague o valor integral. Por que quem quiser que pague? Porque em algumas linhas onde o lote da Aviação Vitória operava, onde rodava 6 ônibus, hoje tem 2, 3. Algumas linhas foram extintas. Outras linhas trabalham com horário reduzido, ou seja, no horário de pico tem ônibus, nos horários comuns não tem, e além do mais, linhas que tinha 4 ônibus só com 1, e assim sucessivamente. Fato é que 517 pais de famílias ficaram desempregados, alguns conseguiram empregos na Cidade Verde, outros conseguiram ir trabalhar em transportadoras, outros até motoristas de vans hoje são. Aí a pergunta que fica é: quem tinha 2, tinha 1. A Vitória foi embora. Hoje tem a Cidade Verde, que sempre que vai fazer os cálculos, é notório que a quantidade de passageiros é muito inferior ao que tinha. São mais de 1.000 veículos
rodando clandestinamente em Vitória da Conquista. Então, para a Cidade Verde, para a empresa que ficou no lugar da Aviação Vitória, ela tem que ter um incentivo. E o que é esse incentivo? É o aumento da tarifa. E quando se aumenta a tarifa, vai doer no bolso do usuário. Enquanto não houver outra empresa operando em Vitória da Conquista, a situação não vai mudar nunca. Todo dia vai aparecer mais veículos de passeio e mais vans para estar fazendo esse transporte clandestino dentro da cidade. Diante dos depoimentos que ouvimos, como se explica a crise do transporte público em Vitória da Conquista? Conversamos com o Dr. Tony Alcântara. Tony é advogado e estudioso da questão do transporte público na cidade. Segundo ele, é preciso partir do processo licitatório de 2011 para compreender a situação atual. Para que nós possamos entender a crise que estamos passando atualmente, é necessário nós recorrermos desde o processo da licitação. O processo da licitação, que é realizada pela administração pública, ela começou em 2011 e demorou 2 anos para ser declaradas 2 empresas que iriam prestar serviços no lote 1 e no lote 2. Sendo as 2 empresas vencedoras, a empresa Vitória, que ficou com o lote 1, e a empresa Serrana, que ficou com o lote 2. Para que elas pudessem se sagrar vencedoras, a empresa Vitória ofereceu o valor de aproximadamente 40 milhões de reais para poder trabalhar durante 10 anos no lote 1, e a empresa Serrana aproximadamente 20 milhões para trabalhar no lote 2. Em 2014, a empresa Serrana ela deixa de prestar serviço, de executar o serviço de transporte coletivo, justificando que não teria mais condições financeiras para continuar oferecendo o serviço. Então, portanto, a prefeitura ela convoca a segunda empresa, a empresa Cidade Verde, que pagou 6 milhões de reais de outorga para prestar serviço no lote 2, no lugar da Serrana. A situação começa a se tornar mais complicada com as promessas de campanha e os processos de entrada indiscriminada do transporte clandestino no governo Ezen Gusmão. A partir do governo, em 2016, sai o prefeito Guilherme Menezes e, a partir de janeiro de 2017, entra o governo de Ezen Gusmão, e uma das grandes promessas do governo de Ezen Gusmão seria regulamentar os transportes alternativos, as chamadas vans. Todavia, até o presente momento, esse transporte alternativo ou complementar, ele ainda não foi regulamentado, uma vez que o Ministério Público requereu um estudo econômico da viabilidade desse tipo de transporte nessa cidade. Então, portanto, um dos grandes gargalos do transporte coletivo é, sem dúvida nenhuma, a presença das vans na cidade de forma sem controle nenhum, né? Na gestão de Ezen Gusmão, basicamente, a sociedade não percebe blitz que possa conter essa grande quantidade de vans na cidade, que são aproximadamente hoje 600 vans que estão circulando na cidade. Isso, é claro, isso vai colocar em xeque, em risco, o transporte coletivo municipal. E isso nós verificamos quando a empresa Vitória ela não conseguiu mais permanecer com seu serviço nessa cidade. Em 31 de julho de 2018,
A empresa Vitória, ela fecha as portas, né? Informando que não tem mais condições de permanecer com o serviço. Ademais, a prefeitura lacrou 78 ônibus dessa empresa, justificando série de irregularidades. E, portanto, a parte disso aí, a empresa Vitória, ela deixa de operar em Vitória da Conquista. Para resolver a situação a partir da saída da Aviação Vitória das operações na cidade, a Aviação Cidade Verde assume as linhas e ao aumento de passagem, afetando principalmente os trabalhadores e estudantes. Diante do fim da operação da empresa Vitória aqui nessa cidade, foi feito um contrato de emergência com a empresa Cidade Verde, para que ela também pudesse operar na lote 1 e no lote 2. E para isso, o prefeito Ezra Guzmão, ele aumentou a passagem 50 centavos, lembrando que o primeiro mês de gestão do seu prefeito, ele já tinha aumentado já 50 centavos, ou seja, ele já aumentou a passagem em 2 anos, R$1, né? Se nós formos relacionar com a questão da inflação, está muito maior do que o índice da inflação, os valores que foram aumentados aí da passagem. E agora se vive uma situação grave com algumas saídas oferecidas pela gestão atual da Prefeitura da cidade de Vitória da Conquista, mas que, segundo a avaliação de Tony Almeida, demorará um bom tempo para ser resolvido. Outro item importante que a Prefeitura, para tentar contornar essa situação, ela contrata 9 ônibus da empresa Novo Horizonte, num valor de 810 mil para o mês. Todo esse valor estão sendo pagos pelos contribuintes de Vitória da Conquista, uma vez que essas linhas que esses ônibus irão executar, os passageiros não irão pagar nada, serão gratuitos, né, as passagens, tá certo? E aí nós queremos pagar a empresa Novo Horizonte. Então, portanto, o que é perceptível é uma ingerência, é uma inércia do governo municipal para tentar resolver logo esse problema, porque é fundamental que seja logo concluída a licitação. Mas a inércia é tanta que ainda daqui 60 dias a Prefeitura irá apresentar ainda a conclusão dos estudos técnicos para ver a questão da demanda do transporte para convocar, lançar o edital de licitação. Isso demonstra que a Prefeitura Vitória da Conquista ela tem pouca eficiência no que tange a administração do setor transporte. Então, portanto, Vitória da Conquista ainda vai conviver com esse caos por um bom tempo. Quem sabe que a questão da licitação ela demora aproximadamente de 2 a 3 anos. Isso se não tiver recursos, né? Então, eu acredito que na gestão de Ezra Guzmão ela não vai acontecer, não vai ser concluída essa licitação diante dos impasses normais que acontecem nesse procedimento de licitação. A equipe do Estúdio Popular procurou a Prefeitura, mas não houve retorno de nenhum funcionário para dar suas explicações. Reportagem Luciano Souza, Cláudio Félix, com trabalhos técnicos de Marcelo Borges. Ouvimos aí um material excelente, produção excelente aí dos nossos companheiros. E fica aí o questionamento, né? Quando é que a gente vai conseguir resolver todos esses problemas? A situação tá meio caótica na cidade, assim, em questão de transporte e tantas outras coisas, e só contribui para o nosso desespero, assim, mas a gente precisa, assim, se organizar e não deixar de cobrar, né, os nossos direitos. Ir e vir é um direito garantido na Constituição e a gente não pode abrir mão desse direito, né? É isso aí. Vamos então a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Estúdio Popular.